Bem-vindo a Livros Vikings. O conteúdo a seguir é de total e exclusiva responsabilidade de seus criadores. A Livros Vikings atua apenas como plataforma de distribuição e não se responsabiliza pelas informações, opiniões ou metodologias apresentadas neste curso. Olá! Então, hoje é a quarta e última aula do nosso curso sobre plantas mágicas e nessa quarta aula nós vamos falar sobre as plantas das bruxas. Quais plantas as bruxas usavam nos seus ungüentos, né, para voar para o sabá? Quais eram as plantas que ficaram, né, com essa aura de plantas pertencentes às bruxas? Essa planta, quem lida com isso são as bruxas. Como que essas plantas chegaram até nós? Como que elas foram representadas, não é, ao longo do tempo? E por que justamente essas plantas ficaram com essa alcunha de planta de bruxas? Qual é a composição mágica, né, dessas plantas e por que elas até hoje vão aí no nosso imaginário, em filmes, em jogos, em literatura. É muita literatura que a gente encontra que falam dessas plantas, inclusive literatura de fantasia muito popular entre jovens, que nós vamos ver a questão dessas plantas nessa aula de hoje. Então, antes de ir para o conteúdo da aula, eu convido a vocês que ainda não está participando lá do grupo de discussão, estão sempre sendo colocado textos, questões, né, para a gente refletir. E depois dessa aula eu vou subir lá no grupo uma bibliografia de apoio, né, para quem quiser rever as aulas e para quem quiser aprofundar mais o conhecimento nessa questão das plantas mágicas, na Idade Média, na Era Viking, até na Antiguidade, e também sobre essas plantas que as bruxas usavam, né? E também convido a vocês para sempre estarem visitando o site da Livros Vikings, não é? Que sempre tem novidade, inclusive tem a tradução da saga de Eivor lá. Quem ainda não viu, vale a pena dar uma olhada, tá? E depois você colocar as outras perguntas, outras pesquisas, né, de satisfação, então vocês também respondam, que tudo isso ajuda a melhorar. Então, hoje, o que nós vamos ver? A questão das plantas mágicas utilizadas pelas bruxas, tanto na Europa como na Escandinávia, né? Quais as plantas que eram utilizadas no sabá? E essa herança botânica das bruxas que nós temos até hoje. Então, antes da gente ir para as plantas, né? E hoje a gente vai falar sobre bruxaria, né, que tem uma reflexão do pesquisador Stephen Mitchell, que trabalhou com essa questão da bruxaria na Escandinávia e também em outras fontes, que ele vai falar da questão da bruxaria, porque o que a gente confunde? A gente aqui no Brasil, nós temos 3 palavras, a língua portuguesa é muito rica, não é? Nós temos a palavra bruxa, feiticeira e maga. Maga é quem faz magia, feiticeira é quem faz feitiço e bruxa é quem faz bruxaria. Então são 3 coisas. Na língua francesa, por exemplo, nós não temos essas 3 palavras, nós temos a palavra sorcière, que
a gente faz a tradução de feiticeira, não é? Da feiticeira que faz a questão dos feitiços, que lida com magia. Então, como feiticeira, a gente tem a Circe, que aparece lá na Odisseia para o Ulisses, quando Ulisses para num porto, ele cai de amores pela Circe, graças a um filtro de amor que ela faz, ela transforma todos os homens da tripulação do Ulisses em porcos. Ela tem um jardim, tem várias estátuas, né, que eram os homens que ela transformava em pedra. Então, ali, a Circe é uma feiticeira, tá? E aí, para ser bruxa e feiticeira é a mesma coisa? Não. A feiticeira só vai fazer magia. A bruxa, para existir a bruxa, ela tem que ter uma coisa só. Ela tem que ter o pacto com o diabo. Se ela fez um pacto com o diabo, seja ele qual for, ela é bruxa. É o que o Mitchell vai explicar aqui para nós, né? Que no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, vai aparecer esse conceito, vai começar a aparecer essas pessoas que fazem o pacto com o diabo e, portanto, serão os bruxos e bruxas. Para existir o bruxo e a bruxa, tem que existir primeiramente o pacto com o diabo, não é? Então, hoje, no mundo que a gente vive, mas isso já faz tempo, desde a década lá de 1960, começou essa questão do bruxo. Ai, sou bruxa natural, ai, sou bruxa verde, ai, eu sou bruxa nórdica, ai, eu sou bruxa ligado à antiga tradição da Wicca, ai, eu sou da Wicca, mas é uma outra vertente. Começou a aparecer essa questão da bruxa, todas essas pessoas que tinham ligação com magia, com estudos de ocultismo, as pessoas se denominavam bruxa, não é? Tem problema algum com isso? Não, de jeito nenhum, porque cada um tem direito de se denominar como acha melhor, não há problema nenhum. O que precisa ficar bem consolidado e bem entendido é que a bruxaria, aquela lá de trás, de queimar, de serem queimadas em fogueira, de serem torturadas, essas bruxas só existiram graças ao pacto com o diabo. Então, essa é a grande diferença entre bruxaria e feitiçaria, não é? Nós temos excelentes estudos traduzidos para o português já, né, que eu vou citar algum deles aqui. O do Mitchell vai para a bibliografia, tá? Depois vai subir lá no grupo de discussão, vai estar lá para vocês procurar, né? Então, é isso que tem que ficar bem claro. A bruxaria existe graças ao pacto com o diabo. E até o Mitchell aqui, né, ele vai falar do documento, né, que é o Maleus Maleficarum, né, ou o Martelo das Bruxas, que é um manual, né, de como é que vai identificar as bruxas. E até um dos autores, ele estava envolvido numa série de questões polêmicas, né, de fraude, de assédio, né, de outras questões, e é um documento, né, hoje a gente chama de documento, mas foi um livro, ele é extremamente misógino, né, ele mostra ali todo o ódio, né, que se tinha dos seres femininos, única e exclusivamente por terem nascido mulheres, não é? Então ele vai mostrar como é que identificava essas mulheres que faziam o pacto com o diabo, não é? Como é que elas deviam ser interrogadas e como é que elas deveriam ser julgadas e condenadas. Então é esse fenômeno, né, que vira uma espécie de histeria, não é?
Nós temos um caso célebre aí de Salem, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, gente. Várias visitas, né, do Santo Ofício, né, que vieram falar, e o fulano tá fazendo umas coisas ali estranhas, né? Era muito incentivado essa questão de denúncias por bruxaria, de ficar olhando o que o vizinho fazia ou deixava de fazer, tá? Basicamente é isso. Tem até a indicação de um livro, né, que tem boas traduções para o português, inclusive essa última que nós vamos ver agora foi traduzida aqui, publicada aqui no Brasil. Lá em 1862, tem um francês, Gilles Michelet, né? Ele é historiador, né? Escreveu a história da Revolução Francesa, escreveu livros sobre histórias da França. Ele vai escrever um livro chamado A Feiticeira, La Sorcière, tá? Ele vai escrever esse livro e aí ele vai falar da questão da bruxa, né? Da feiticeira, porque a gente traduz bruxa muitas vezes, mas é a feiticeira porque na língua francesa não existe uma palavra para bruxa, existe só sorcière, que é feiticeira. Então, ele vai escrever esse livro e ele vai fazer uma visão extremamente romântica da figura da bruxa e da bruxaria, tá? É graças ao Michelet, lá no século XIX, que a bruxa para de ser só aquela que leva maçã envenenada, para de ser só aquela que voa em vassoura, aquela que vai para a reunião participar do sabá, aquela que reza a missa negra e tantas outras coisas absurdas, né, que a gente ouve aí, até nos contos de fadas, né? Tem sempre a questão da bruxa, né? Que nós vamos analisar ainda um pouco mais a obra do Michelet. Esse é a edição brasileira, tá? Vocês podem procurar aí. Só você procurar A Feiticeira, Gilles Michelet. Na estante virtual tem várias boas edições, não é? Que quem não quiser comprar a edição nova. E se vocês procurarem, já deve ter até em PDF, porque a obra tem muito mais de 100 anos, né? Então, às vezes você até consegue baixar aí num PDF. Então, essa é a capa, tem uma pintura pré-rafaelita, né? De uma feiticeira aí que chama bastante atenção. Então, a obra é essa. Tem muita coisa no livro que já foi revista, mas ele é uma leitura bem interessante, desde que você leia ele de maneira crítica. Aí vocês devem estar se perguntando, o curso é sobre ervas e por que nós estamos falando tanto de bruxa, né? Porque a gente, para chegar nas plantas, precisa esclarecer tudo isso para deixar tudo muito claro. É uma brevíssima análise da obra do Michelet. O Michelet, ele vai colocar a figura da bruxa ali e ele vai bater muito nessa ideia de que durante 1000 anos a feiticeira foi o único médico que o povo conheceu. Ou seja, ele vai começar a construir essa ideia de que as mulheres eram perseguidas justamente pelo conhecimento que elas tinham. O conhecimento de ervas, o conhecimento dela médico, o conhecimento para auxiliar outras mulheres no parto, para as doenças infantis. Eram aquelas mulheres que tratavam os doentes, aquela mulher que saía no meio da noite, caminhando sob a luz do luar, para recolher as ervas, para fazer os medicamentos, não é? Então, o Michelet ele vai trabalhar muito na construção dessa imagem da mulher, que depois vai ser reapropriada e recomposta, e que muitas pessoas ainda hoje
quando leem a obra do Michelet, acabam ficando mesmo achando, então a bruxa é boa, né? Bruxa é uma coisa muito boa. Não, gente, bruxa faz pacto com o diabo, tá? Se a gente for historicamente falando, vendo que bruxa faz pacto com o diabo, né? Então, essa é uma coisa que tem que ficar bem clara. E o Michelet, ele vai construir também de por que começou a acontecer a perseguição a essas mulheres. Elas tinham conhecimento, o Michelet constrói, elas tinham conhecimento tão grande de medicina, tão grande das artes da cura, tão grande que os médicos, que era uma profissão que estava em ascensão, eles começaram a roubar o conhecimento que essas mulheres tinham para poder enriquecer e para se fortalecerem dentro da sua profissão. O Michelet vai trabalhar muito nessa linha, tá? De que o conhecimento que essas mulheres tinham foi usurpado pelos médicos, né? E aí o tempo vai passando, vão vindo outras pesquisas. Numa obra que foi publicada pela primeira vez em 1989 e ganhou a tradução brasileira em 1991, que é uma obra chamada História Noturna, Decifrando o Sabá, do Carlo Ginzburg, né? E ele vai analisar muita documentação, né? Lá no livro tem notas para muita coisa, e ele vai dar uma outra visão muito diferente do que do que o Michelet vai fazer na Feiticeira. Então, é uma obra muito mais recente, né, do que a do Michelet, século XX, a finais do século XX, mas é revisar outra documentação, e ele vai acabar explicando que o fenômeno da bruxaria, né, por que de repente está aparecendo bruxa em tudo quanto é canto, né? É na Península Ibérica, é no Brasil, é nas Américas, é na Escandinávia, todo lugar bruxo, 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 né? E ele vai falar que é uma somatória de fatos que vem acontecendo na Reforma e na Contra-Reforma. Lá a Reforma do Martinho Lutero, e aí a Igreja Católica ficou muito brava com a Reforma e fez a Contra-Reforma, né? Nós temos esse mundo em ebulição, né? Então é um terreno muito fértil para aparecer esses fenômenos. É uma coisa que eu gosto muito de frisar, né? Em várias aulas, em vários outros cursos que nós fizemos sobre essa questão de bruxaria, o senso comum, e às vezes tem até livro didático, gente, que pega nisso, que vai falar, as bruxas foram queimadas na Idade Média, e vai falar de Inquisição, de queima de bruxa, né, de tortura, e relaciona isso com a Idade Média. A Idade Média é a Idade das Trevas. Em primeiro lugar, a Idade Média foi um período como qualquer outro da história. Teve coisa boa? Claro que teve. Teve coisa ruim? Claro que teve. É só a gente ver agora, né? A gente vê quantas coisas boas nós temos, mas quantas coisas ruins nós ainda temos, não é? Nós ainda continuamos tendo guerra, nós ainda continuamos ter perseguições, mas nós temos medicina, né? Tratamentos médicos tão avançados, né? Nós temos essa facilidade, olha aqui, né? Eu fazendo essa aula e vocês podendo assistir essa aula no momento que vocês acharem mais conveniente, né? Ou no conforto do celular, ou no computador. Veja quanta coisa boa, mas nós também temos coisas ruins. Então, a Idade Média é igualzinho outro período histórico. Por exemplo, esse apetrechinho aqui, os óculos, é uma invenção medieval. Então, se não fosse a Idade Média, uma pessoa como eu, como é que ia enxergar? E tantas outras pessoas mundo afora, né? Teve coisa ruim? Claro que teve, né? Quantas guerras, quantas perseguições, mas também teve coisa boa. Por exemplo,
as sagas islandesas escritas na Idade Média, quanta coisa interessante que nós tivemos, como qualquer outro período aonde o ser humano estava no mundo, coisas boas e coisas ruins, como qualquer outro período. Então vamos parar, né, de associar a Idade Média a trevas, né, como às vezes as pessoas querem falar de atrás, né, fala assim, ai que coisa mais medieval. Aí eu falei assim, e aí eu tenho vontade de perguntar, você está falando isso com relação ao quê? A invenção dos óculos ou as guerras que nós temos igualzinha hoje? Não é? Então, é isso que nós temos que ver. E aí é que as bruxas mais uma vez vão aparecer. A grande queima de bruxas não aconteceu na Idade Média. A grande queima aconteceu na Idade Moderna, tá? Depois que já tinha aparecido a Reforma Protestante e tudo. Teve queima, né, na Idade Média, claro, mas a grande queima, os grandes processos, as histerias, né? Bruxa, vendo bruxa, tudo, é tudo Idade Moderna, tá certo? Então, isso é uma coisa que tem que fixar muito, até para a gente entender realmente o processo, não é? Que não estava somente a Igreja Católica, né, atrás disso tudo. Se a gente for ver, por exemplo, o caso de Salem, nos Estados Unidos, lá na Nova Inglaterra, tudo. Aquela coisa, aquela histeria daquelas mulheres, tudo. Que bruxa, tem até a escravizada, né, Tituba, que estava envolvida na coisa que veio aqui do Caribe, né, veio da África, claro, mas era da região ali do Caribe. Nós já temos visto que não era mais Idade Média, não é? Não era mais Idade Média, é Idade Moderna. Então, isso que nós temos que ter em mente. A grande queima e o grande fenômeno da bruxaria é Idade Moderna. Para quem tiver curiosidade, que gosta, né, dessas questões aí de Salem, tem um livro escrito no século XIX que se chama A Letra Escarlate. É umas bem fino que vai tratar já dessas questões aí da bruxaria na América do Norte, né? O autor é Nathaniel Hawthorne, né, que é um autor do século XIX muito importante, vai tratar desse fenômeno de bruxas que apareceram lá na América do Norte em pleno século XVII, tá? E depois de toda essa nossa fala, né, sobre as bruxas, sobre tudo que elas fizeram, nós definitivamente vamos entrar agora nas nossas plantas. Hoje vocês vão ver que tem bastante texto nos slides, mas depois vocês releiam tudo, tá? E qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato. Podem escrever, podem perguntar, podem não, devem, né? Tenho dúvida, quero fazer esse comentário, para mim é excelente, tá? Então, nós sabemos que plantas acompanham o homem desde sempre. Alimentação, vestuário, medicamento e magia. Tá? As plantas sempre tiveram essa profunda ligação com a magia. E aqui eu dou o exemplo do linho, não é? O óleo, né, que é o óleo da linhaça, não é? Que para quem pinta usa muito para diluir tinta, mas também há o óleo de linhaça muito purificado, que é utilizado tanto para medicamento, não é? Para curar feridas, para hidratar bem a pele, e também é utilizado para determinados medicamentos. Ele é um veículo, em muitos medicamentos, e é usado na alimentação, as sementes de linhaça, assim como o alho poró, que várias outras plantas que sempre tiveram esse uso da alimentação, uso no vestuário, uso na medicina e principalmente uso na magia. Mas, além dessas plantas, né, que
que são comuns, né? O linho, muito utilizado, né, para fazer os filtros, para fazer determinadas bonecas mágicas, né? Fazer os saquinhos para levar preso aqui dentro da bolsa, dentro da roupa, perdão, ou mesmo dentro de bolso, né, com os feitiços, com as ervas, com as orações que são costuradas ou escritas ali. Algumas plantas vão receber um destaque maior do que outras, seja pelo uso, de como essas plantas eram usadas, para que eram usadas e toda a história que envolve o seu cultivo ou até o seu aparecimento. Sim, gente, porque muitas das plantas mágicas, elas também têm algum aparecimento mágico, não é? Elas não surgem, puff, do nada, assim como qualquer outra espécie. Elas têm todo uma trama do que vai fazer elas aparecerem, que nós vamos ver isso com uma planta em especial, não é? E como é que essas plantas acabaram indo para as bruxas? Como é que as bruxas acabaram se apropriando dessas plantas? O que a gente tem que ver? Essas mulheres, né, que praticavam essa bruxaria que envolvia o pacto com o diabo, elas não criaram nada do nada. Isso já era algo que vinha sendo falado, sabiam que plantas eram usadas para quê, sabiam o que se colocava para ter determinadas coisas, não é? Por exemplo, tem as plantas que têm um conhecimento muito antigo, que são consideradas plantas abortivas, não é? Há várias literaturas, né, livros, né, que vão mostrar o uso dessas plantas, né? Tem um momento do volume 1 das Brumas de Avalon que a personagem Igraine sabe que o marido dela tem uma amante, que é uma das servas lá do palácio, e de repente essa mulher começa a ficar toda feliz dizendo que ela vai dar à luz o filho do duque. E a Igraine fica quieta e do nada essa mulher aborta. E a Igraine tem uma serva que é muito fiel a ela e ela, no seu pensamento, diz: um dia eu ainda vou perguntar para ela o que ela colocou na cerveja da outra. Ou seja, essa questão das plantas, sabia que planta sendo usada para quê? Conhecimento, tudo baseado na oralidade. Tá vendo? Essa planta aqui, você vai amassar ela, esquentar no paninho e pôr na ferida e ela vai cicatrizar. Essa aqui, ó, você vai misturar ela com mel e vai tomar, e aquelas dores que você tem no peito, a tosse, vai aos poucos desaparecendo. Tá vendo essa planta aqui? Essa aqui de jeito nenhum. Não passa nem perto. Porque o simples toque dela pode envenenar e matar, né? Então, esse conhecimento oral vai passando e ele vai sendo difundido, né? As várias gerações vão sabendo para que utilizar. Nós já vamos começar a falar das plantas que as bruxas usavam, principalmente para voarem para o sabá. Sabe várias imagens, né, que se tem das bruxas voando, né, na vassoura, voando na vassourinha. E é claro que depois a Wicca e várias tradições contemporâneas vão modificar o uso da vassoura, o uso do caldeirão, tudo, mas não é o nosso foco aqui, tá? O nosso foco é um unguento que as bruxas usavam para sair voando para ir para o sabá. E aí, nesse unguento, tinha várias receitas, mas alguns ingredientes sempre estavam presentes.
primeiro ingrediente era gordura de recém-nascido não batizado. Tá? Então nascia lá a criancinha não tinha sido batizada, então as bruxas iam à noite, roubavam, ou o próprio demônio roubava a criança e entregava para as bruxas fazerem o sacrifício dessa criança, tirar a gordura dele e fazer o seu unguento para sair voando. A maioria desses ungüentos, isso aí acabava sendo, essas receitas, gordura de recém-nascido não batizado. Isso acabava sendo receitas que ficavam no imaginário, essa coisa para temer essas mulheres. Geralmente era gordura de porco mesmo, tá? Que era uma gordura muito mais acessível, muito mais fácil, que praticamente todo mundo tinha acesso. Quem tinha mais dinheiro tinha condição de ter uma banha de porco, né, uma gordura de porco mais refinada, mais fina, e as pessoas menos afortunadas, né, os mais pobres, tinham lá uma gordura de porco de baixíssima qualidade, mas que ainda era gordura e que dava para esfregar, tá? E essa era uma das coisas. Então, elas utilizavam, né, esses ungüentos para besuntar os seus corpos, não é? E voar ali para o sabá. Então, elas usavam várias plantas, todas as plantas que as bruxas utilizavam em seus ungüentos. Hoje, né, a medicina, as pesquisas em fitoterapia, em botânica, já, com certeza, já descobriram o potencial medicinal que todas essas plantas têm, mesmo sendo venenosas, não é? Mesmo ela tendo vários venenos, elas são utilizadas, muitas, na medicina homeopática, que aí gera uma série de controvérsias que nós não vamos entrar nesse detalhe. São empregadas também pela medicina alopática no uso principalmente de anestésicos, tá? A indústria farmacêutica vai utilizar alguns compostos, né, alguns princípios ativos dessas plantas, principalmente para o uso em anestesia, seja anestesia local ou outras anestesias mais complexas, que hoje nós precisamos usar quando vamos fazer determinados procedimentos. Veja, isso é uma boa coisa que nós temos hoje. Hoje a gente faz um procedimento e não precisa sentir dores atrozes, né? Pensei bem o que era precisar arrancar um dente há 100 anos atrás, que enfiavam um alicate dentro de você, arrancava. Hoje a gente já vai ao dentista, já toma uma anestesia, mesmo que local, o dente é extraído, é feito curativo e nós tomamos remédios que vão ajudar que a gente não sinta dor até tudo ficar cicatrizado. Mas todas essas plantas, apesar de terem esses princípios ativos, de serem utilizadas para benefício, elas também são venenos muito, muito, muito poderosos, que realmente matam. E aí, não é? As bruxas voando aí para o sabá. Só falar alguma coisa aqui sobre esse voo. A maioria dessas plantas, a maioria não, todas essas plantas, por serem veneno, elas têm um componente alucinógeno muito, muito poderoso. São plantas psicotrópicas, são plantas alucinógenas, que um dos sintomas do envenenamento é justamente a alucinação, tá? Você alucina, tem alucinações terríveis, tá? Alguns relatos que tem, que isso nós vamos falar mais para frente, que acabaram levando ao suicídio no mundo contemporâneo, tá? Porque as pessoas ainda, há quem crê que vai fazer esse unguento aí e vai sair voando para encontrar sabe-se lá o quê, e muitas vezes acaba
encontrando a própria morte, isso em populações muito jovens, tá? Quando eu falo populações muito jovens, entre 18 a 25 anos. Depois aí eu vou relatar os casos para vocês. Então, o que elas faziam? Elas pegavam essas plantas, elas eram aquecidas, raízes, folhas, flores e o caule. Elas eram maceradas juntas, ó, e depois elas eram cozidas nessa banha, nessa gordura, num banho-maria. Então punha numa panelinha pequena a gordura e essas plantas amassadas numa panela, em outra panela com água fervendo, e ali elas se cozinhavam. Depois elas esfriavam e elas pegavam, né? Porque aí a gordura se solidifica e elas utilizavam. E onde é que elas aplicavam isso? Vejam, elas aplicavam em regiões sensíveis. Aí uma das regiões era em volta do olho, não é? Aqui, ó, bem em volta aqui dessa região, ó. Aqui vejam que a nossa pele é muito fina, então elas esfregavam aqui, absorvia. O olho é uma região muito próxima do cérebro, né? Aqui, então o efeito era devastador. E de tanto que uma das marcas para se reconhecer as bruxas eram lesões e inchaços em volta do olho esquerdo, porque a gente não pode esquecer que essas plantas também eram venenosas, então você passar ela na pele, aqui elas iam causar lesões. Então via que a mulher estava, né, com aquela lesão nessa região aqui do olho esquerdo. Olha a bruxa, esfregou ali para ir encontrar lá o Satanás lá no Sabá. O céu da boca, as narinas e as mucosas anais e vaginais, né? Elas aplicavam, né, na vagina, no ânus. A absorção é muito rápida também. E aí tinham alucinação, que estavam voando. De tanto que muitas delas, nós temos várias imagens delas voando, né, no cabo da vassoura, porque às vezes untavam ali e ficavam em cima, né, da vassoura, onde já estava muito impregnado desse unguento. Então era assim, dessa maneira que as bruxas voavam para o encontro com o diabo, para o Sabá, né? E aí tem várias coisas, né? Iam para o Sabá meia-noite e tinham que voltar antes do galo cantar a primeira vez, né? O galo cantou a primeira vez, já está na hora de voltar, tá? E aí, acompanha aí o famoso Quarteto Fantástico. Não é o Quarteto Fantástico lá que passa no cinema. É um quarteto fantástico de plantas mesmo, que faziam coisas fantásticas, bizarras e coisas grotescas. Algumas delas a gente já viu ao longo vimos ao longo do curso, inclusive em algumas outras aulas nós falamos dela. Nós temos a tropa beladona, que é a beladona, quem faz uso de medicação homeopática já encontrou com ela alguma vez na vida. Depois da tropa beladona, que é a beladona, que é o remédio da homeopatia, né? Quem faz uso de medicação homeopática já cruzou com a beladona. Há também na farmácia comum, às vezes, algumas pomadas de beladona que são pomadas cicatrizantes, tá? Já vi em farmácia comum, dessas farmácias onde a gente vai comprar lá Tilenol, tem lá uma seção que vende alguns produtos naturais, então tem pomada de beladona, que já é desses laboratórios mais famosos, conceituados bem antigos. A planta que todo mundo já ouviu falar, que é chamada de planta das bruxas por excelência, que é Mandrágora officinarum, que nada mais é do que a mandrágora, que nós vamos começar a falar bastante dessa senhora aí.
Perdão. A outra planta é o Iossiamus niger, que nós falamos na última aula, que foi encontrada, né, na tumba da Forfa, que é o meimendro, e a Nigella sativa, que é o cominho negro. Sabe o cominho, esse que muitas vezes a gente usa para temperar o feijão, para temperar a lentilha, ou para temperar outras coisas que a gente gosta, e que muitas padarias artesanais colocam a semente do cominho. Tem muitas saladas hoje, né, que usa molho de salada, usa semente do cominho. Não é esse cominho, tá? É da mesma família, é da mesma espécie, só que ele é preto, bem preto, do mesmo tamanho. E ele, assim como a noz moscada, olha só, gente, vocês sabiam que a noz moscada é tóxica, né? Noz moscada mata. Ah, mas eu uso no meu molho branco, aí eu vou fazer um doce, eu coloco noz moscada. Aí o pudim de leite tem que pôr um pouquinho de noz moscada. Continuo usando a noz moscada. O que mata a noz moscada? Se você pegar de 2 a 3 noz e comer inteira, mata. Tá? Aí mata mesmo, né? Aí ela é tóxica, aí ela vai matar, vai causar alucinação, vai fazer muito mal. Mas essa raladinha que você põe, essa pitada de noz moscada no molho branco, no doce, no bolo, continua colocando, que faz toda a diferença, é maravilhoso, é uma delícia, não deixa de usar. E se vocês quiserem fazer um uso diferente da noz moscada, é um uso literário aqui. Tem um autor inglês chamado Charles Dickens, que ele escreveu vários livros muito interessantes, né? Grandes Esperanças, Oliver Twist, e escreveu o livro, acho que mais famoso dele, que é um conto de Natal, que é aquele que vem o Natal presente, o Natal passado, o Natal presente, o Natal futuro do sujeito, que é muito pão duro, não é? Todo mundo já teve várias versões, de cinema, desenho, todo ano parece uma versão aí de um conto de Natal do Charles Dickens, tá? Esse Charles Dickens, ele gostava de tomar muita cerveja, só que ele tomava cerveja de um jeito extremamente especial. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o caneco de cerveja, hoje que a gente toma assim na tulipa, no copo americano, né? Convenhamos, copo americano é copo americano, né? Mas tudo bem, a caneca de cerveja de barril. Antes de tomar a cerveja de caneca, tirava, ele pegava uma noz moscada, um raladorzinho e ralava 2 vezes e tirava a cerveja. A noz moscada subia, né, ali junto com a espuma e conferia um aroma muito gostoso e um sabor diferenciado. Então, se você quiser tomar uma cerveja como o Charles Dickens tomava lá no século XIX, experimenta dar 2 raladinhas, uma pitadinha de noz moscada na cerveja, que realmente o sabor dela fica muito bom, tá? Então, aí, parênteses para falar que a noz moscada também é tóxica, é alucinógena e noz moscada mata, tá? E o cominho negro, se você comer meio quilo dele, você vai morrer, tá? Mas comer meio quilo de cominho, né? É cominho pra burro, né? Nem tem como, né? Você vai comprar meio quilo de cominho. Quem compra meio quilo de cominho é quem tem a loja de tempero, que aí vai fracionar. Você vai lá e você compra 50 gramas, nossa, e usa para temperar, fazer seus temperos, né? Então, esse aí é o quarteto fantástico do unguento das bruxas, das poções mágicas e do envenenamento. Eram só essas 4? Não, não eram só essas 4. Há muito mais plantas listadas, mas o unguento, a poção mágica das bruxas, eram essas 4 plantas utilizadas. Elas eram usadas em filtros amorosos, justamente por conta da mandrágora, que nós vamos ver daqui a pouco. Por que a mandrágora é a planta do amor? Né?
poções para aumento ou perda da virilidade, usando a beladona e usando a mandrágora, perda de virilidade, usando o meimendro, né? Para dar à luz, o uso da beladona e também misturando todas elas em algumas coisas para causar dor e trazer a morte, né? Então, todas essas plantas, elas eram muito utilizadas tanto na Escandinávia, né? O uso delas foi encontrado vestígios dela na Dinamarca, que foi o local assim que eu estudei mais a fundo, mas elas eram conhecidas em toda a Escandinávia e em toda a Europa, né? Essas plantas, elas acabam entrando na Dinamarca via Alemanha, né? Porque é um país fronteiriço ali, né? E tem toda aquela questão que parte da Alemanha pertenceu à Dinamarca, aí de guerras do Slésvico e etc, etc, que não vem ao caso aqui, tá? Então, é por ali que essas plantas acabam chegando. Algumas espécies eram nativas e vai fazendo a combinação dali. Então, fazer unguento para voar, as bruxas utilizavam essas 4 plantas. A beladona, a mandrágora, o meimendro e o cominho negro, tá? Fazer feitiço amoroso, para fazer poção para envenenar, para virilidade, para tudo isso. Essas 4 plantas eram as mais comuns, eram aquelas mais utilizavam. E em volta dessas plantas aí tem várias historinhas que vão permear como elas apareceram e como elas surgiram, e a gente vai ver cada uma delas. Nós vamos para beladona, a tropa beladona. Eu achei melhor aqui deixar realmente um nome científico, né? Esse aí é um desenho, né, que está num manuscrito italiano, né, lá do século XVI. Aí vai mostrar as raízes, as flores, as folhas e principalmente esse frutinho preto da beladona. Quando a gente vai fazer uma tradução literal, beladona quer dizer mulher bonita. Bela mulher, né? Mulher bonita, né? E vejam só que curioso. Vocês sabem que existe classificação botânica, né? Gênero, família e etc. A beladona, ela faz parte de uma família chamada Solanáceas, da qual faz parte também a berinjela. Sabe aquela berinjela que a gente compra para fazer a conserva, para fazer a lasanha de berinjela, para servir no domingo, que é maravilhosa, ou para fazer uma caponata, ou para comer frito, ou para comer salada, enfim. Berinjela é igual bombril, 1001 jeitos, todos eles são maravilhosos. Se você não gosta de berinjela, porque ainda você não comeu uma berinjela bem feita, tá? Elas são solanáceas. Solanáceas é uma palavra que vem do latim, que quer dizer consoladoras, ou seja, são as plantas utilizadas para trazer conforto, para tirar a dor. A berinjela que a gente come hoje é dessa família das solanáceas. Toda solanácea, na sua maioria, são plantas venenosas. Aí, credo, então não vou comer berinjela que eu tô comendo uma planta venenosa. Não mais, tá? Essa berinjela já foi modificada. E não foi nenhum laboratório malvado que modificou essa berinjela para a gente plantar, tá? Essa berinjela vem sendo modificada desde o século X, quando não tinha laboratório, quando não tinha esses conglomerados aí. Ela vem sendo modificada desde o século X. Ela é uma planta ali do Oriente Médio. Ela foi trazida para os mouros, primeiramente ali onde hoje é a Sicília, na Itália, não é? Porque a Sicília já foi uma possessão moura.
Ela foi plantada ali, depois ela foi levada para a Península Ibérica, né? Hoje nós encontramos berinjela de vários tamanhos, né? Desde esse tamanho até aquelas bem miudinhas. A berinjela era, na natureza, ela era um legume que não passava desse tamanho. E aí alguém comeu o fruto, né? Que é a frutinha lá da berinjela, e viu que era bom. Comeu as folhas e não voltou para contar porque morreu, tá? As folhas têm um componente venenoso muito grande. Hoje, não mais tanto, mas se você for, não recomendo comer folhas de berinjela, não, tá? Então, a berinjela foi sendo modificada, foi sendo plantada com determinados canteiros, em determinados adubos, papapá, e aí ela foi sendo domesticada e modificada. Então, quando fala que uma planta foi modificada, pelo amor de Deus, gente, tira esse negócio, é a indústria malvada aí dos agrotóxicos, da modificação genética. Não, isso aí vem sendo modificada desde que o ser humano ficou sobre duas patas e começou a tirar a plantinha lá do meio do mato e plantar em volta da casa dele para ele ter a hora que ele quer, tá? Então aí ele já começa a mudar a genética da planta, tá certo? Então a berinjela era uma planta tóxica, é ainda tóxica, mas ela é um alimento, né? É um alimento muito nutritivo e ela faz parte da mesma família da beladona, então seja das solanáceas, das plantas que trazem consolo, das plantas que trazem alento, que são analgésicas, como no caso da beladona, não é? Abaixa a febre, é cicatrizante, não é anti-inflamatória. E a beladona, usada sempre como medicamento, por que ela ganhou esse nome de beladona? Ela ganhou esse nome porque as mulheres, na sua busca incansável por ficarem cada vez mais belas, vão se matando e se intoxicando ao longo da história. Não pensem vocês, a fulana foi fazer uma lipoescultura, foi fazer uma lipoaspiração, foi pôr silicone, teve uma reação alérgica e morreu. Hoje nós temos os chamados procedimentos cirúrgicos, né, com fins estéticos. Alguns não são estéticos mesmo, né? Por exemplo, a mulher que teve um câncer de mama, precisou tirar, por exemplo, metade, né, da mama, e é feita uma cirurgia plástica com outros recursos, cirurgia reparadora, que ela tem fins estéticos, mas ela também é reparadora, tá? Quando a gente fala assim, procedimento estético, é encher boca, pôr peito, tirar peito, pôr traseiro, coxa, etc. E aí a gente ouve lá, a atriz tal foi na clínica fazer isso, morreu, tá? Não é novidade mulher morrer procurando ficar cada vez mais bonita. E aí, nessa busca pela beleza, né, o que acontece? Hoje a gente usa o blush, né, aqui para ficar mais coradinha, né? No final da Idade Média, principalmente na Idade Moderna, que é quando começa a ciência, né, do perfume, os perfumistas, né, que toda a corte que se prezava tinha um perfumista, que era também o envenenador ali da coisa, porque ele que entendia de tudo. O que vai fazer? O que você faz para ficar aqui mais coradinha, mais bonita? Aí sim, pega o mercúrio, esquenta ele, bota a cara naquele vapor que fica bem vermelho. Tudo bem que 3 meses depois você ia começar a cair dente, né? O cabelo ia cair, tudo. Você ia começar a enxergar mal e dali 1 ano você morria. Mas o que importa tudo isso perto de você estar coradinho? Então os vapores do mercúrio, né, faziam isso. Até hoje tem muita maquiagem que usa metais pesados, então recomendo sempre tomar cuidado, né? As mulheres utilizavam a cal virgem, né? Que é uma cal, igual esse cal que a gente compra aí para construção, para fazer depilação. Muitas vezes funcionava tão bem que caía até pedaço de carne, aí já não nascia mais pelo nenhum, pegava uma infecção e morria e não tinha mais essas preocupações, né? Então é aquilo, né? Como ser bela e não morrer no intuito de ficar bela. E a beladona entra nessa questão. O que as mulheres faziam? Pegavam a baga,
bolinha preta, abria bem o olho, tchum, tchum, e pingava. Ela era alucinógena, ela fazia com que a pupila dilatasse, ficasse muito brilhante, e todas as mulheres tinham um largo sorriso no rosto. Olha que coisa bonita, olho brilhante, grandão, assim, bem aberto, assim, ficava piscando toda hora, e aquele baita sorrisão. Efeito. Aí depois tinha uma série de problemas, né? Começava a ter dor de cabeça, vômito, né? Aí associado ao vapor de mercúrio, começava a cair os dentes, né? Caía a unha, caía o cabelo, tudo ficava, começava a se sentir mal, tinha os piripaques e morria. Então, olha que beleza que é a beladona, utilizada de qualquer maneira, né? Então, vejam o perigo que é a utilização dessas plantas sem conhecimento e sem o critério de saber como, quando e onde utilizá-la, né? Outras imagens aí da beladona para vocês verem melhor, né? Uma foto de como é que é o frutinho, né? Como é que é a raiz, as flores. Ela é bonita, mas ela tem umas flores muito bonitas, né? Bem chamativo. E vejam o detalhe que eu já falei para vocês. Flores, geralmente, plantas venenosas, as flores caem para baixo, tá? E olha a florzinha ali da beladona já apontando para baixo, a florzinha do meio-mendro já apontando para baixo, e uma outra flor que nós vamos ver agora. Então veja aí, essa é a beladona. Há muito tempo atrás, muitas pessoas tinham jardim e tinham lá a beladona. Olha que bonita a beladona, e acabavam usando a beladona meio que de qualquer jeito, né? E aí as pessoas se intoxicavam. Ah, mas é tão bom, né? O remédio, eu não sei porque que tá passando tão mal com o remédio. Claro, não sabia usar. E olha como é que as pessoas usavam. Elas cortavam as folhas, machucavam com um garfo, uma faca, esquentavam e colocavam no ouvido, porque tinha dor de ouvido, colocavam aqui na testa, perto do olho, aí aquele óleo da planta machucado, quente, escorria no olho, entrava pelos olhos. Olha o perigo que era no intuito de conseguir curar as doenças. Então essa aí é a nossa amiga beladona, né? Todo mundo já ouviu falar de mandrágora, ou de um jeito bom, ou de um jeito ruim, mas já ouviram falar dessa senhora aí, da mandrágora. Esse aí é um desenho tardo medieval, né, que vai mostrar a planta ali. A mandrágora é aquela ali que tem aquelas anteninhas vermelhas, as folhas, e vocês estão vendo que tem parecendo uma mulher enterrada ali, tá? Acreditava-se que a mandrágora tinha corpo de mulher ou um corpo de homem, né? Porque ela é uma planta, assim como várias plantas na natureza, o macho e a fêmea. Então tinha lá o corpinho da mulher. E a mandrágora, só curiosidade antes de comentar. Ah, mas é planta de bruxa? Não, é planta de bruxa sim, mas até na Bíblia, no Antigo Testamento, tem uma citação de mandrágora, tá? Ela é citada como uma planta que vai propiciar a gestação, ou seja, ela é, ali no Antigo Testamento, ela é relatada como uma planta de fertilidade, né? Uma planta capaz de aumentar a fertilidade. Nós vamos analisar essa imagenzinha que nós vamos descobrir a história da mandrágora. Então tá lá, a mandrágora, bem folhuda, né? Tem umas florzinhas, ela tem um corpo de mulher. Só que quando você arranca a mandrágora, ela grita. Ela grita, 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 grita. E o grito da mandrágora, ela enlouquece. Ela enlouquece. E eu já sei do que vocês lembraram. Vocês lembraram do Harry Potter, né? Acertadíssimo. Aquela cena
fantástica, né? Que a professora Minerva lá vai ensinar os alunos, estão todos com os protetores de ouvidos que eles vão arrancar e a mandrágora sai gritando, né? Um monstrinho, né? Parece uma criança e tem um dos alunos, né? Tira o fone, começa a passar mal, né? E a professora explica. Então, o Harry Potter não inventou nada. O Harry Potter não, porque o Harry Potter é o personagem, né? A autora do Harry Potter não inventou nada. Ela simplesmente pegou isso aí. Mas por que tem um cachorro ali? Aí a gente vê que onde tem gente, tem problema. E onde tem gente, onde tem ser humano, tem crueldade com o animal, tem crueldade com a natureza. Ou seja, colher mandrágoras é uma história de pura e restrita crueldade desse ser que está no topo, né, da coisa, tantos e tantos séculos de evolução para ser esse irracional que ainda faz essas coisas. O que fazia? Eles amarravam uma cordinha no pescoço do cachorro e amarravam uma cordinha no pé da mandrágora. Aí eles botavam uma água e ali um leite, qualquer coisa para o cachorro beber. E o cachorro estava amarrado, preso. A pessoa de longe, com um pedaço de pau, começava a espancar o animal. Espancar com força, com crueldade, para o animal ficar desesperado e querer fugir e arrastar a mandrágora com ele. Só que aí o animal já estava ferido, não é? E acreditava-se que com os gritos da planta ele acabava morrendo. Mas ele não morria pelos gritos da planta, porque a mandrágora é que nem você arrancar um nabo, que nem você arrancar a raiz de mandioca, que nem você arrancar um rabanete, que nem você limpar o seu canteiro, a sua hortinha e arrancar uma... Ela não grita, tá? Porque vegetal não emite som. Pelo menos se emitir, a gente não consegue escutar. Então, mandrágora não emite som. Então, isso nada mais foi do que uma superstição, não é? Que se criou aí, uma história que se criou, que a planta gritava e que se arrancada você tivesse ali, você ia enlouquecer. Parte trágica da história. Ainda hoje tem gente que faz esse tipo de crueldade para colher mandrágora, tá? Em lugares onde ela é nativa. E enquanto eu estava lendo material para preparar essa aula, há algumas pessoas que cultivam mandrágora aqui no Brasil e que arrancam mandrágora do solo dessa maneira. E o que eu mais gostei é que um vizinho acabou vendo, denunciou e a pessoa acabou sendo presa por maus tratos. Ainda bem, um traste a menos no mundo, mas deixa isso quieto. Então, se colher mandrágora aí dessa maneira. Então, vocês estão vendo que ela é uma planta que tem todo... a rainha das plantas mágicas, né? É a dona mandrágora que está aí. E aí, essa é a mandrágora, né? Vejam que ela é mais rasteira, tem a sua raiz e as folhas são bem rente ao chão. Vocês vejam ela ali com essas florzinhas roxas que já estão pendendo para cima, já para ter uma certa queda, com as suas folhas. É uma planta muito chamativa, não é? É muito bonita, esse tom aí de roxo. Ela é uma planta bonita. As folhas, né? Vejam só, ela lembra muito, né? A folha do nabo, folha do rabanete, né? De algumas espécies de nabos aí. Não esse nabo comprido como uma cenoura, mas é um nabo que é muito, muito difícil de achar aqui no Brasil. Na Europa a gente acha ele mais fácil, que é o nabo redondo, tá? Ainda você acha em alguns lugares muito especializados um nabo redondo para comprar. E aí, essa que é a mandrágora. E aí,
como eu já falei para vocês, a mandrágora grita quando é arrancada. E a mandrágora tem a forma de um corpo humano, de homem e de mulher. Nós vamos ver grotescamente, e tem gente que compra, mandrágoras que isso aí é nabo esculpido, tá? Reparem muito atentamente que as folhas foram colocadas ali e elas são folhas um tanto quanto artificiais, não é? Então você esculpe nabo, porque hoje no Dia das Bruxas, né, tem essa questão de esculpir abóboras, tá? Mas essa tradição de esculpir lanternas, assim, não nasceu agora, é muito antiga. E já tem relatos de lugares no norte da Escócia que esculpiam lanternas com nabos, um nabo redondo, né, assim, que esculpiam lanternas. Essas falsificações de mandrágora foram feitas com nabo, tá? Foram esculpidas, depois foram colocadas na terra e vende. Há quem compre, tá? Há quem compre e achando que tá abafando, que tá levando mandrágora de verdade. Não, você tá sendo enganado. O que é o bom dessa história? É que a pessoa vai comer isso aí, no mínimo vai ficar com a boca muito ardida, né? Porque é nabo e nabo é um legume, né? Então não vai fazer mal. Mas existe um comércio de falsificação de mandrágora hoje. É só no Brasil? Não, no Brasil já teve o boom mesmo de falsificação de mandrágora lá nos anos 90, da segunda metade dos anos 90 para os anos 2000, que tinham até algumas forminhas de plástico, onde as pessoas plantavam gengibre, fazia a raiz do gengibre crescer ali e vendia como raiz de mandrágora. Eu conheci gente que comprou, aí eu cheirei e falei, gente, mas isso aqui é gengibre. Não é gengibre, não, é mandrágora. Fala, então guarda, para botar no quentão aí, fazendo a bolachinha, fica bom, né? Pra chupar, fazer gargarita com dor de garganta. Então, no gengibre, no nabo, tem quem venda mandrágora falsa. Essa é uma falsificação, uma das mais grotescas que eu consegui encontrar, tá? Essa aí que está segurando essa raiz sou eu, tá? Isso aí eu fui fazer uma limpeza no quintal e arranquei uma raiz de mamoeiro e ela lembrava, e eu lembro que a mandrágora. E no momento que eu tirei, né, arranquei, eu comecei a gritar, né? Meus filhos estavam perto, né? Que tá gritando porque, olha, porque a planta tá viva. Fui fazer uma brincadeira e na época meu filho tava lendo Harry Potter, mas isso aí não é mandrágora não, isso aí é o do mamão. Eu falei, eu sei, mas para vocês verem, né, que tem a mão, assim. E eu lembro quando eu acabei postando a foto para fazer uma brincadeira, teve pessoas que me escreveram, você está cultivando mandrágora agora? Eu falei, não, isso aí é de mamão. Aí, tem certeza? Eu falei, tenho, fui eu que arranquei a raiz de mamoeiro. Para você ver como as pessoas dessa coisa de ter uma planta mágica, de ter uma planta de poder, acabam caindo nessas armadilhas de falsificações, né? Mas a raiz de mamão também não vai fazer mal, né? Então, para vocês verem como se falsifica. E aí, se vocês colocarem, digitar no Google mandrágora, aí pôr no campo de imagens, vai aparecer umas coisas bem divertidas, né? Vasinhos, né? Onde você, de feltro, né? De brincadeira, que você arranca ela, você põe de volta, ela fica quietinha, né? Que se mexe, tudo. Que foi um tipo de brinquedo que foi lançado quando o Harry Potter saiu, né? Estourou e aí fizeram várias brincadeiras, tem bonequinho aí de mandrágora, etc. Mas ela é venenosa. Ela é uma planta muito, muito, muito perigosa por conta dos alcaloides que ela tem. É alucinógena, é venenosa e não vai dar muito certo sair por aí bebendo chá de mandrágora. Como tem canções aí que falam, tomaram um chá de mandrágora. Não tome chá de mandrágora não, mora. Tá? É bom pensar nisso. Nós vamos ter o meimendro,
né, que nós falamos dele na aula da planta das folhas, né, que foi encontrado na tumba de o meimendro seco. Ele é venenoso, né, mas ele tem alcaloides aí que, sendo bem processado em laboratório, ele tem propriedades, né, anti-inflamatórias e depurativas, né, do estômago e etc. Mas ele é extremamente perigoso. Então, nós já vimos essas questões aí na aula, mas eu trouxe porque ele faz parte, né, dessa questão do uso no unguento das bruxas. É uma planta genuinamente uma planta de bruxa. A Nigella sativa, né, o cominho negro, ele é muito semelhante, né, ao cominho, a planta cominho, né, porque tem muita gente que hoje tem esses kits, né, de horta, né, que tem muita gente que mora em apartamento que tem um kitzinho, né, que põe lá na sua jardineira, e algumas desses kitzinhos de horta já trazem aí o coentro, as folhinhas. Ele pode ser usado, as folhas, as flores, as sementes, para temperos, para salada, para pães, né? Só que em vez da semente ser marronzinha, e essa é escura, é negra, bem preta. Alguns especialistas em temperos dizem que o melhor cominho do mundo é o cominho turco. Nunca tive a oportunidade de provar, até porque aqui para mim ele é muito difícil de ser encontrado, e quando você encontra, ele é um preço realmente impagável. Então, quem tiver a oportunidade de poder provar o cominho turco, não perca a oportunidade. E aí, dando sequência, pouco mais a fundo, né, as plantas, né, essas 4 aí que nós falamos até agora, colocando algumas curiosidades, alguns conhecimentos a mais, né, para a gente conhecer, né, que tudo que a gente conhece na vida, quanto mais a gente conhece, melhor é. Então, como eu falei para vocês, ela era muito utilizada para realçar a beleza, daí o nome dela, né, Belladonna. Mas ela também era utilizada como um analgésico e um antitérmico. Era muito empregada também Belladonna no momento do parto, não é? Para que as mulheres que estivessem ali no trabalho de parto não tivessem assim tantas dores, né? Não sentissem tantas dores. Mas a Belladonna também era muito utilizada como veneno, principalmente o veneno que era colocado nas bebidas que eram oferecidas. A gente vê muitas séries, né? Lê muitos livros, muitos contos onde as pessoas são envenenadas, e como já dizia o querido e saudoso Ned Stark, quem usa veneno são mulheres. O veneno é a arma de mulheres. Então nós temos aí ao longo da história mulheres muito poderosas, né? E aí a gente cita a Catarina de Médici, a Rainha Isabel católica, que financiou o Colombo para vir para a América, e tantas outras aí poderosas, Catarina da Rússia, que foram envenenadoras, envenenavam mesmo. Tinham perfumistas, não é? Tinham os seus astrólogos, né? O próprio Nostradamus, esse das profecias, ele foi da corte da Catarina de Médici, né? Trabalhou lá para ela um tempo, grande conhecedor de ervas e tudo mais. E a Catarina de Médici tinha um perfumista que, além de fazer perfumes, cremes de beleza, sabia
fazer os venenos e aonde colocar venenos, como por exemplo o carmim que passava nos lábios. Às vezes a Catarina de Médici gostava, vai fulaninho, ó, isso aqui, olha, passa no lábio, vai ficar tão bom. Passava no lábio, ficava bom, uma vez só e a sujeita morria. Então, muitos desses venenos tinham a beladona e o meimendro na sua composição. Entre outros, né, o arsênico também era um veneno muito utilizado e muito poderoso. Então vejam que a beladona aí se dá também. Por isso, belas mulheres não querem concorrentes, e às vezes não é nem só a beleza física, é a beleza do poder e tudo mais, que querendo afastar os seus oponentes utilizavam beladona. Atualmente, né, como eu falei para vocês, tem pomada, ela entra na composição de vários remédios, e dentro da homeopatia ela é um dos remédios mais populares que tem, é a beladona. A gente vai falar da mandrágora novamente, tá? Ela é conhecida como a planta das bruxas por excelência. E antes da gente entrar nesse pormenor da planta das bruxas por excelência, a internet está lotada de sites, de textos dizendo que é muito bom você cultivar mandrágora em casa. Porque é uma planta medicinal, porque é uma planta isso, uma planta de proteção. Pelo amor de Deus, extremo cuidado com esse tipo de coisa, tá? A mandrágora, ela é uma planta tóxica, que traz muita toxicidade. Quem tem, por exemplo, criança em casa e tem quintal, tudo, sabe que criança adora brincar de comidinha, tudo quanto é coisa, lambe corrimão de escada, né? Tudo quanto é porcaria bota na boca. Ninguém vai querer chegar num pronto-socorro, em qualquer lugar, com uma criança intoxicada por uma planta. Quem tem animal doméstico também, às vezes o animal vai acabar mascando a planta sem querer e vai se intoxicar. Então, muito cuidado com esses textos. Que falam que tem que cultivar, que é bom, que extremo cuidado com isso. Algumas plantas nem em casa a gente deve ter, justamente por conta do grau de toxicidade que elas têm, não é? Ela é muito bonita de ver, muito bonita, tudo, mas em qualquer outros lugares, né? Até como eu já comentei com vocês, aqui tem vários jardins botânicos que tem essas plantas como exemplares, mas lá tem o cartaz, não põe a mão, né? Isso aqui é veneno, não é? Inclusive há alas de jardins botânicos que criança não pode entrar, tá? Não pode entrar porque às vezes criança, quando você vê, já botou na boca, né? Aí é muito complicado. A mandrágora aparece em textos da antiguidade, tá? Você vai encontrar vários textos da Grécia, né? De Roma, poemas ali que vai falar de mandrágora. O Antigo Testamento vai falar de mandrágora, né? E essa planta, ela vai ter um monte de história. Vocês já viram na imagem que a gente analisou juntos ali, do animal que sofre essa extrema crueldade, né? Para ser arrancada a mandrágora. Mas aí como é que nasce a mandrágora? Alguém jogou a semente lá, ela puf, nasceu. Hoje tem até no Mercado Livre semente de mandrágora para vender, e eu acho isso irresponsável, para dizer o mínimo, né? Como é que nasce um pé de mandrágora? Acreditava-se que quando um homem era enforcado, né, enforcou lá o sujeito na árvore, por conta das reações que acontecem no corpo quando é enforcado, o homem tinha uma ereção e imediatamente uma ejaculação. Então, esse sêmen que caía na terra fazia nascer um pé de mandrágora. Então, como é que se localizava a mandrágora? Olha, tem um enforcado, o corpo do enforcado ali que já tá tudo podre, tudo, não tem nem os ossos direito, né? Os abutres já comeram tudo. Olha embaixo, tá lá o pezinho de mandrágora.
Então, essas foram um dos várias, né, narrativas que se criou para o nascimento da planta. Aí também, depois vocês leiam o slide com calma, tem essa questão da extrema crueldade com o animal, não é? E aí a planta de mandrágora estava ali embaixo. E aí o que se acreditava? Que enquanto tivesse a mandrágora ali e o corpo do enforcado pendurado, a alma dele ainda estava presa no corpo. Então, o pobre coitado, né? Já foi criminoso, já foi um lascado na vida. Morreu enforcado, coitado, deu a mandrágora. Vamos arrancar o pé de mandrágora para finalmente o espírito dele ser libertado. Existia essa crença. Quem tiver curiosidade aí de procurar uma cena que vai mostrar toda essa coisa da mandrágora, essa coisa de que comer a raiz de mandrágora e comer com o seu par amoroso, vão se amar para sempre, assistam um filme, né, chamado Conquista Sangrenta. Né? Até pouco tempo atrás esse filme estava no catálogo da Amazon, não sei se ainda está, ou não sei, qualquer outro serviço de streaming. Para muitos vai ser considerado um filme velho. Não sei se é tão velho assim, né? Filme velho para mim é filme feito lá na década de 30 e 40, né? Esse aí foi feito em 1985, né? Que é dirigido pelo Paul Verhoeven e estrelado pelo Rutger Hauer. Né? É um filme ambientado na Idade Moderna, tá? Sim, é tardo medieval, aquela mudança lá dos costumes, de uma série de coisas. Então, é um filme de época, é um filme extremamente interessante. É violento? Muito! Em todos os sentidos amplos da palavra violência, tá? Mas é um filme bem interessante para quem tiver curiosidade. Se quiser assistir só até o pedaço da mandrágora, assista, mas o filme vale a pena, tá? É um filme bem interessante e é bem legal porque ele vai tratar dessa questão da planta e da importância do que fez a mandrágora ali, do que era, do amor da planta. E ela não grita, tá? A mandrágora ali, ela não grita e ninguém fica louco, nenhum cachorro é surrado para arrancar a mandrágora, como a do Harry Potter, porque a cena do Harry Potter é muito bonitinha. Não sou fã de Harry Potter, já adianto, mas a cena da mandrágora, gente, é muito fofinha, é muito bonitinha. Né? Ela continua falando um pouco mais da mandrágora, né? Acreditava-se que ela, por ter essa forma humana, ela seria um ancestral vegetal humano, né? Que os homens, né, os seres humanos também tiveram a mandrágora como parte ali da sua criação, né? Então, por conta disso, ela é o nosso ancestral, então por isso que ela tem um corpo de forma do corpo humano, não é? A mandrágora ela fazemos ungüentos com ela, não é? Ela tem alcaloides extremamente potentes e que hoje a mandrágora é utilizada ainda pela indústria farmacêutica, tá? Mas ela é muito controlada e eles já estão estudando utilizar os princípios ativos dela de forma sintética a proibir o comércio da mandrágora, porque em alguns lugares como Portugal, Espanha, Itália e na Alemanha, nos últimos 20 anos teve casos de morte por envenenamento de mandrágora, tá? De pessoas que foram fazer determinados rituais, tomaram mandrágora e não viram o fim do ritual, morreram, tá?
E também teve casos de envenenamentos graves, no caso aí criminoso mesmo, né? Da pessoa que matou a outra envenenada com mandrágora. Mas o que mais causa ainda espanto é que a mandrágora ainda é utilizada como planta para fazer rituais, para fazer poções, não é? Então, a mandrágora é uma planta perigosa, gente. Então, a melhor coisa é não usar, é manter ela longe. A gente estuda, não é? Porque é conhecimento, a gente tem que conhecer. Mas nada de ficar isso, eu tenho que usar a mandrágora para alcançar. Não tem que usar mandrágora, não, porque a única coisa que vai alcançar aí é uma intoxicação, às vezes, irreversível, tá? Então, esses efeitos dela são letais. Ela foi uma planta muito utilizada e vejo o que aconteceu com pessoas. Eu não sou que tenho, infelizmente, eu já tive o desprazer, e digo isso com todos os F's e R's aqui, de ouvir professor de universidade pública brasileira, da grande, né, mãe, que eles se sentem, né, grandes, né, numa universidade pública brasileira aí, que se sentem melhor do que as outras, de professor que diz que estudava, né, questões ligadas à bruxaria, fazendo deboche disso, né? Não se deve debochar, em nenhum momento a gente pede para tomar cuidado, fala dos riscos, do perigo, mas a gente não deve debochar das pessoas que há 400, 500, 600 anos atrás fizeram uso dessas plantas, né, para ir para Sabá, para enxergar o futuro e qualquer outras coisas, mas a gente não faz deboche disso, tá? Dizendo que estavam vivendo em profunda ignorância. É muito ignorante falar uma coisa dessa. Então, é muito triste, né, você desprender o seu tempo, né, parar as suas coisas para ir assistir uma conferência de alguém que vai falar sobre bruxaria e aí a pessoa fica pondo trechos lá de feitiço e gargalhando, né, debochando dessas pessoas sem pensar no mal que tudo isso causou, né? Até porque essa grande queima, né, essas torturas, né, de seres humanos, né, na sua maioria mulheres, muita gente morreu, não é? E tudo aonde se morre, muita gente, não deve ser motivo para riso, não deve ser motivo para piada, é motivo de constrangimento e motivo de olhar para aquilo. Aconteceu, não se deve acontecer novamente, mas jamais ficar fazendo deboche disso, como eu, infelizmente, tive o desprazer de ouvir de um sujeito que enchia a boca para dizer que era professor doutor e professor da grande universidade, fazer deboche, tá? Então, em hipótese alguma, onde se morrem seres humanos, animais, crianças, onde se morre gente, não se faz deboche. Se aprende isso como lição para que isso jamais se repita novamente, tá? Então, mandrágora tem que ter cuidado e hoje tem esse comércio, existe até um mercado negro de mandrágora, né, na Europa e na Ásia também, onde a medicina oriental faz muito uso, né? E às vezes aparece, vira e mexe, um caso de toxicidade muito alta por conta do uso da planta. Então, o que a gente faz? Não usa, mas sim, não usa, né? Como medicamento homeopático, não é? Você vai às vezes em farmácias homeopáticas, tem lá o meimendro, né, como um remédio fitoterápico. E mesmo fazendo parte do unguento das bruxas, ele era um potente veneno, mas ele era também muito utilizado em filtros amorosos, tá? E aí a gente se pergunta, né, essa coisa, né, do meimendro tão venenoso, né, para feitiço, para poção amorosa, a gente vê que o amor também mata. Não é?
é um veneno que ele, antes de provocar uma morte, são dores atrozes que ele vai causando, né, em quem ingeriu, e alucinações. Muitas vezes as alucinações junto com essas dores, né, que aparecem no corpo da pessoa antes de chegar à morte, né? Às vezes, em algum quintal, de repente surge do nada um pé de meimendo, sabe? Ah, nossa, que planta é essa? Não sabe que planta é? Nunca viu, sabe? Arranca e deixa ela secar e não deixa ninguém perto, porque às vezes até para animais ela pode ser tóxica, tá? Nós vamos falar aí do cominho negro, né? Da Nigella sativa. O que vai acontecer? Ele, às vezes, tem um uso semelhante ao da papoula, tá? Às vezes a gente vai numa padaria e vê lá o pão doce, ou um biscoitinho, ou um outro pão com semente de papoula. Pode comer, tá? Não é a papilo sonífera que vai dar o efeito, porque o que acontece? Tanto o cominho como a papoula, para ele ter o efeito alucinógeno, tudo, não é a semente. A papoula, ela tem aquela bolinha, então antes dela florescer é tirado um leite dali, uma substância leitosa, que é ela que vai causar alucinação, não é? As sementes também têm esse potencial, mas não é tanto como essa questão desse leite, né, desse líquido que a papoula tem. Então, essa papoula que a gente compra aí nas lojas de tempero para pôr nos nossos biscoitos, nos nossos pães, ela é comestível, ela não vai te fazer nada, e você também não vai comer meio quilo, não é? Da papoula é a mesma coisa da noz moscada, né? A pitadinha lá que você dá não vai te matar. Se você comer 3 daquilo, você morre. Ó. É a mesma coisa do cominho negro. Ele potencializa, não é? Os efeitos da mandrágora, do meimendro e da beladona, tudo misturado junto. Ele vai potencializar o efeito quando as bruxas faziam seus ungüentos para sair voando para o sabá. Elas eram usadas frescas, né, in natura, secas, né, e reduzidas a pó. Né? Se fazia tintura também com essas plantas. E como é que faz a tintura? É você pegar a planta e deixar ela dentro de uma aguardente ou de um álcool a 70% e depois utilizar. Né? No caso, né, aí quando nós estamos falando de final da Idade Média, de Idade Moderna, a gente vai, o aguardente, né, ou bebida alcoólica mais utilizada era o vinho. Hoje a gente tem várias tinturas que são vendidas em farmácias, tem tintura de calêndula, tintura de erva cidreira. O que é a tintura? É uma determinada quantidade de planta que é deixada em repouso dentro de um álcool de cereais, uma aguardente, né, uma vodka, uma cachaça. Aí depois de um determinado tempo é tirada as folhas, é filtrado, é guardado dentro de um vidro e toma em gotas, muito parecido com o que a gente faz no extrato de baunilha, que uma das aulas aqui eu já falei. Quer fazer uma tintura da sua plantinha de erva doce, por exemplo? Dá para você fazer, mas tem que se tomar muito cuidado. O que é melhor fazer com a erva doce? Toma a infusãozinha do chazinho que você compra no supermercado e aquela que você põe no bolo de fubá, ou põe num biscoitinho de araruta também. Aí não vai ter problema nenhum, né, de você tomar. É mais fácil de fazer a tintura. Tintura a gente só deve utilizar se tiver prescrição médica mesmo, tá? E o que vai acontecer? Quem que usava essas plantas? Eram mulheres. E por que essas mulheres utilizavam essas plantas? Porque elas faziam parte de alguma seita ancestral, porque elas detinham conhecimento que veio direto da deusa e das forças telúricas? Não. Quem é que faz comida? Mulher.
Quem é que cuida de doente? Mulher. Quem é que cuida de criança? Mulher. Quem é que vai cuidar da mulher na hora do parto? Outra mulher. Então, as mulheres, elas têm naturalmente, aqui não vou dizer essas coisas babacas que tem por aí, que falam, ai, a vocação natural da mulher é cuidar. Não, porque tem muita mulher que não nasceu para ser mãe e tá tudo legal, tá? Tem muita mulher que não quer cuidar e não tem problema nenhum, tá certo? Hoje a gente já tá podendo escolher, que bom que a gente pode escolher, que bom que a gente pode decidir. Não todas, infelizmente, mas quem pode decidir, decide. Só que nós estamos falando de uma época onde não existia essa capacidade de decisão. E como as mulheres ficavam nas cozinhas? A cozinha provia o alimento, a preparação, o cuidado com tudo. E era da cozinha que também vinha o remédio. Não é? Então, por elas conhecerem as plantas que davam para cozinhar, as plantas que nutriam, as plantas que tiravam dor, elas ficavam encarregadas disso tudo, dessa coisa do cuidar. E vinha todo esse conhecimento botânico daí. E aí a mãe ensina para a filha, que ensina para a neta, que vai ensinando. Então, esse conhecimento feminino vai passando, não é? Muitas vezes não é tendo conhecimento. Ai, vou te ensinar um segredo. Vem aqui aprender. Não, olha, colega, o pão tem que amassar desse jeito, tá? Porque se não amassar não vai crescer e vai todo mundo ficar com fome. Era mais ou menos assim. Às vezes, nós temos uma tendência a romantizar tudo, né? Que a gente fica em um conhecimento ancestral, onde as mulheres confessavam para outras como era feito. Quem muitas vezes aprendeu alguma coisa com uma avó, com uma tia, às vezes aprendeu meio na base da falta da paciência. Não é assim que faz, é assim. E às vezes a gente, putz, tô fazendo sempre tudo errado, quem faz certo é ela, não é? Às vezes a gente romantiza muito, essas questões. Então a gente tem que ver que esse conhecimento também se dava por observação. A filha vendo a mãe cozinhar. A filha vendo a mãe pegar determinada planta, amassando ali, pondo leite quente, tudo e dando para a pessoa beber. Então, era a observação e falar, mas muitas vezes é essa coisa, ai, vou te contar o segredo, que só as mulheres nós sabemos. Muitas vezes é coisa que a gente mesmo romantiza, tá certo? Mas a gente tem que ver que era esse conhecimento que era passado dentro das casas e tudo mais. Continuando tudo isso, a cozinha, né, era o centro da casa, né? Quando a gente começa a estudar assim as casas da Era Viking, a gente vê o quê? Que é um grande retângulo e o que tem no centro da casa? O fogão. Né? Não é um fogão, 4 bocas, não, era um buraco no chão, com pedras em volta, onde tinha o tripé, caldeirão, e é onde se cozinhava, tá? Ali é o centro da casa, que fornece alimento e fornece calor. Então, é ali que tem as ervas penduradas, que muitas vezes no canto vai ter as carnes salgadas penduradas, os pães, né? E era esse local de preparo de alimentos que é onde também se preparavam esses medicamentos, né? Ou melhor, esses remédios, essas comidas que eram transformadas em remédio, esses unguentos, essas pomadas, essas infusões e esse cataplasma. E todo esse conhecimento era transmitido na oralidade. A gente está falando de sociedades que não têm escrita, ou então de populações que não têm acesso à escrita. Então, o conhecimento é oral. Então, você tem que saber muito bem para que serve aquela planta, porque se você não ouvir ou olhar muito bem o que estão te falando, você vai usar a planta errada e ao invés de curar, você pode matar. Não é? E mesmo sabendo a planta que mata, se você não usar a dosagem correta, a planta que mata, mas também traz alívio, você vai acabar matando, né?
Então, a gente valoriza extremamente esse conhecimento que vem dessa oralidade, não é? Que vai falar e vai reforçar essa questão, não é? Da oralidade, do conhecimento que se teve e que se tinha, e como a maioria desses conhecimentos era de mulheres, justamente por conta que tudo isso era passado no momento da cozinha. Ó, não usa demais isso, senão vai ter um efeito real, vai acontecer isso. Ó, aquele você usa. E é claro que era nesses momentos, né? Olha, esse aqui, quando o sujeito estiver te amolando demais, você usa isso. E aí eu me lembro do que aconteceu uma vez quando eu era criança na casa da minha avó. Eu até hoje, foi um mal feito que meu avô fez e minha avó não gostou e ela se calou. Um pouco antes da hora do almoço, ela tinha uma horta muito grande no quintal. Ela me deu um pratinho e falou assim: você vai ali e me pega umas 4, 5 pimenta comari, mas pega com cuidado, não põe a mão na boca, não põe a mão no nariz, não põe a mão no olho, me entrega e vem lavar a mão. E aí eu peguei a pimenta para minha avó, colhi com aquele monte de medo, que parecia que eu estava pegando veneno, mas era pimenta comari, uma pimenta muito ardida. E aí ela lavou minha mão com muito cuidado, secou. E aí eu vi que ela sentou, ela abriu com muito cuidado a pimenta comari, um trocinho bem miudinho. Ela abriu a pimenta e ela passou no prato e nos talheres que meu avô ia comer. E meu avô sentou, todo mundo comendo, começou a sair água do olho do meu avô. E ela perguntou: a comida tá boa? E ele falou assim: nossa, a comida tá ótima, tá maravilhosa. E se calou. Foi o jeito que ela arrumou para se vingar, né? Pelo mal feito que ele tinha feito lá, né? Então, vocês vejam que foi aonde isso aconteceu. É uma anedota engraçada, faz parte das minhas memórias de infância, das memórias divertidas da infância, entre tantas outras. O que acontece? É um universo totalmente doméstico, é um universo totalmente feminino, o da cozinha e o da horta, tá? Então, a gente tem que ver que esse conhecimento totalmente feminino era passado assim, sem romantização. E eu acabei aprendendo que a comari também vai ter feito quando você quer fazer alguma coisa sem saber, deixar aquela pessoa quieta e você pergunta: gostosa a comida hoje? Né? E a pessoa pode até, você pode até não saber se ele se ligou, mas ele com certeza vai saber que ele tem culpa no cartório, né? Então, a mandrágora ainda hoje tem um comércio indevido, sejam nas falsificações, sejam nas plantas de verdade, né? E ela é uma planta extremamente perigosa, tá? Então, é melhor tomar muito cuidado antes de sair por aí usando. Aqui no Brasil, que ainda é pouco explorado. Infelizmente, os estudos de etnobotânica que nós temos aqui no Brasil, às vezes ficam presos dentro de nichos, né, pequenos, e não se voltam para uma série de outras plantas que precisam ser mais estudadas, mais conhecidas. Inclusive, toda essa questão dessa etnobotânica histórica, que é o que nós vimos aqui ao longo desse curso, não é? Que fazem parte da nossa vida, né? Porque essas plantas, elas, por conta da indústria farmacêutica retirar os determinados princípios ativos, às vezes a gente acaba tomando um medicamento sem saber que tem coisas ligadas a essas plantas. Então, seria um campo de conhecimento que merecia muito mais pesquisa, e é um campo inter e multidisciplinar, né?
que trabalha com os próprios botânicos, com os biólogos, com os químicos, com os bioquímicos, com os antropólogos, com historiadores, não é? Ela é um campo de pesquisa muito interessante e que precisa ser mais visto e revisto, né? Para a gente ter o nosso pé aqui com a Escandinávia, essa questão do voo das bruxas, né? Do voo, de sair voando, o voo para o Sabá. Existe uma catedral, a cidade hoje tá na Alemanha, mas era aquela coisa, hora da Alemanha, hora da Dinamarca, hora da Dinamarca, hora da Alemanha, aquela região que vai e vem, vai e vem, que a partir de 1864, né, nas guerras do Slésvico lá, e acabou dividindo as coisas, a Alemanha ficou com tudo e a Dinamarca realmente perdeu as coisas. Tem a catedral do Slésvico, né, de Schleswig-Holstein, é uma catedral maravilhosa, né? Ela é toda pintada, né, que faz parte do movimento, né, artístico, arquitetônico ali do fim da Idade Média e é característico da região. E ali nós temos duas imagens, uma bruxa voando numa flor, que é uma flor do cardo, né, que lembra também a flor e o botão do cominho negro, né, e ela tá com os cabelos todos esvoaçantes, nua, só com uma capinha, assim, e a outra tá montada num gato, né? Então lá na nave central, no teto, e a igreja vende os postais, né, dizendo que é a deusa Frigga, né? Mas ainda há pesquisas para fazer. E essas representações que a gente vê nessa catedral e em inúmeros outros lugares, é para a gente realmente refletir sobre o uso dessas plantas, sobre a importância que essas plantas têm tiveram na vida dessas pessoas, quando não se tinha farmácia, quando não se tinha médico. E hoje, né? Por que a gente está estudando isso ainda hoje? Porque isso foi muito importante, né? E essas plantas eram que traziam cura, muitas vezes não só para o corpo, né? Mas para os males de amor, para os males que a dor de uma perda, a dor da falta de fertilidade fazia. E principalmente nesse momento, né, de desespero, de fome, às vezes fazer o pacto com o diabo, né, e passar, né, esse unguento fazia a fome diminuir, né, e tantas outras coisas, né? Vocês vão ver, né, a mocinha voando ali, né, com o seu cabelinho todo voando ali na florzinha do cardo, né, o cabelinho, né, que também lembram pétalas, né? E aí a gente vê que tanto na Idade Média, na Era Viking, mesmo na Idade Moderna, a gente teve um conhecimento botânico muito grande, né? Eu já citei para vocês aqui tratados de botânica que descrevem o uso de mais de 300 plantas, né? E de como tudo isso é importante para a gente entender melhor a dinâmica daquela sociedade, né? Como é que essas plantas estavam ali inseridas não só no cotidiano das pessoas, mas como nessa dinâmica social que estava em volta de todas essas plantas, né? Então, reparem bem aí como são simpáticas essas nossas imagens aí, né? E aí, como toda aula eu acabo trazendo, né, para vocês uma receita, eu tomei muito cuidado, né, para lidar só com especiarias, né? Não é um unguento,
não vai fazer ninguém voar, não vai fazer ninguém ter visões, mas vai trazer algumas memórias boas de infância. E para quem não tem habilidade na cozinha, com isso vai começar a ter, que é um biscoito de especiarias. Essa receita aqui eu acabei pegando num receituário, é uma receita que está em um fragmento de um receituário norueguês do século XVIII. Eu não tenho o receituário inteiro, eu só tenho o fragmento, mas ele traz, né, essa receita que é esse biscoito, né, de mel e especiarias, não é? Que vocês têm aí para se deliciar, né? Para quem nunca cozinhou, faça o biscoitinho e se delicie com sabor de especiarias, né? Então, a receita é simples, gente, não requer prática nem tampouco habilidade. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, né? Pode pôr lá a farinha que você quiser. Ah, mas eu gostaria de pôr uma xícara de farinha de trigo e uma de farinha de aveia. Não tem problema nenhum. Aí eu queria colocar uma de farinha de aveia e uma de farinha de arroz. Faça. Não tem problema nenhum. Eu só não recomendo usar polvilho, tá? Polvilho doce, polvilho azedo, não. Mas se quer usar farinha de arroz, quer usar farinha de aveia. E também não faça com farinha de centeio, que ele dá uma amargada. Não vai ficar bom, não. Então, pode variar. Meia xícara de açúcar mascavo, porque aí também já tem todo esse comércio aqui do Caribe. 2 colheres de mel da sua preferência. Aí eu não quero pôr mel, eu quero só colocar o açúcar mascavo. Não tem problema nenhum. 1 xícara de manteiga, quanto tá aquela pomada? Não quero pôr manteiga, sou vegano, quero pôr margarina. Sem problema nenhum. Faz. E aí vai as medidas. É com tudo colher de café, tá? Colher de café de canela em pó, gengibre ralado. Aí não quero ralar gengibre, quero pôr gengibre em pó. Faça. Cravo em pó. Vai lá. E semente de papoula ou de cominho para decorar. Eu jamais ia deixar esses 2 de fora, né? Uma bacia, numa tigela grande, mistura todos os ingredientes e vá amassando até ficar bem consistente. Você deixa descansar meia hora. Tá muito calor onde eu moro, quero deixar descansar dentro da geladeira. Posso? Pode. Aí você abra com um rolo. Aí não tem um rolo, tem que abrir com uma garrafa. Aí não tem uma garrafa, pode abrir com a mão. Abra. Na espessura de 1 centímetro. E aí você corta com a boca de um copo. Aí eu quero usar os meus cortadores de biscoito. Usa, tá? Mas eu coloquei num copo porque às vezes não é todo mundo que tem o cortador de biscoito. Então você não tem. Aí não vou fazer porque eu não tenho. Usa um copo. Usa um copinho que você tem, uma xicarazinha, uma tampinha e faça o biscoito. Espalha a semente por cima e leva para assar em forma untada por uns 20 a 25 minutos. Vai depender do seu forno, tá? Se tiver um forno muito potente, às vezes em 15 minutos eles são assados, tá? Deixa esfriar e sirva. O forno é moderado, tá bom? E aí você passa um café, faz uma infusão de erva doce e se delicia. Dá uma mordida, fecha os olhos que você vai só trazer coisa boa. Você não vai voar, mas os seus pensamentos vão ficar bem felizes. E teu coração também vai ficar muito aquecido com essa receita. Então, gente, essa aqui foi a nossa aula sobre a plantas das bruxas. Toda e qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá? Não tem o meu e-mail. Entrem, por favor, lá no grupo de discussão, que vai ter material. Fiquem sempre aí de olho no site da Livros Vikings, sempre tem novidade. Fiquem de olho também, sempre no Instagram do Neve, que a gente sempre está publicando várias novidades, sempre tem coisa boa por lá. E também vocês vão receber uma avaliação aí para vocês fazerem, tá certo? Então eu agradeço muito a todos,
por terem ficado aqui. Toda e qualquer dúvida, entrem em contato e tudo de bom. Tchau!